O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado ao hospital nesta manhã após sofrer uma queda na Superintendência da Polícia Federal, onde está preso. O Igor Damasceno, chegando ao vivo diretamente de Brasília, vai trazer aqui os detalhes a respeito do que já se sabe da saúde do ex-presidente, o que os médicos disseram até agora, hein, Igor? Conta pra gente. Boa tarde, bem-vindo. Oi, Kobayashi, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Deixa eu trazer uma informação de momento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou a autorização para que o ex-presidente Bolsonaro pudesse vir até o DF-Star, onde eu falo ao vivo, para fazer novos exames após essa queda. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi há poucos minutos. Ele não concedeu, então, a autorização para que Bolsonaro viesse ao DF-Star e fizesse novos exames. Só para a gente contextualizar, de acordo com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o ex-presidente sofreu uma queda durante essa madrugada na sala de Estado-Maior, onde ele cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado. Michele, em uma rede social, disse que Bolsonaro teve uma crise, acabou se desequilibrando, caiu e bateu a cabeça em um móvel. Ela disse que não se sabe ao certo por quanto tempo ele ficou desacordado, mas hoje de manhã, quando ela foi visitá-lo até a superintendência da PF, teve de esperar algo em torno de 1 hora, porque Bolsonaro estava recebendo os primeiros socorros. Ali estava sendo atendido pela perícia da Polícia Federal. Os próprios peritos disseram que foi uma queda leve, Bolsonaro teve um leve ferimento e não tinha necessidade de vir até o hospital para fazer novos exames. Mas a equipe médica pessoal do ex-presidente disse que ele teve um traumatismo craniano leve e precisaria então fazer exames aqui no hospital DF-Star. O ministro Alexandre de Moraes foi então pediram essa autorização ao ministro Alexandre de Moraes para que a equipe médica pudesse vir fazer esse exame aqui no hospital DF-Star. Eu estou com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele então pegou a informação da PF de que não havia necessidade desses exames e disse o seguinte, abre aspas, dessa maneira não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da Polícia Federal. Moraes continua, a defesa, entretanto, aconselhada pelo médico particular do custodiado, tem direito à realização de exames, desde que previamente agendados e com indicação específica e comprovada a necessidade. Então, o exame considerado urgente, ele foi negado por Alexandre de Moraes. Não tem essa emergência para que Bolsonaro venha até o hospital, conforme divulgado pela PF. No entanto, ele pode agendar novos exames, desde que a necessidade seja, então, comprovada. Inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ficou aqui no hospital desde o início dessa tarde. Ela estava lá na PF, veio aqui para o DF-Star aguardar a chegada de Bolsonaro e quando ela soube que Bolsonaro não conseguiu essa autorização de transferência, então ela voltou para a Polícia Federal. Michele Bolsonaro está nesse momento na superintendência da PF. Muito provavelmente ela não vai conseguir falar com Bolsonaro, porque o horário de visita se encerrou às 11 horas da manhã, mas ela saiu daqui e foi imediatamente para lá. Então a informação é essa. Moraes acreditou então na nota da PF, que dizia que não havia necessidade de transferência imediata para o hospital e negou essa transferência ao ex-presidente. Claro que isso gerou fortes críticas. A família de Jair Bolsonaro continua alegando perseguição política. A gente vai seguir acompanhando, mas por enquanto a informação é essa. Ele sofreu um traumatismo craniano leve, de acordo com a equipe médica pessoal, mas isso não o configurou algo emergente para vir ao hospital e por isso, então, Bolsonaro não tem essa autorização de transferência. Kobayashi. Muito obrigado, Igor Damasceno, falando ao vivo de Brasília. Qualquer movimentação, novidade, o Igor tem a preferência aqui, precedência da informação. Obrigado, Igor. Deixa eu chamar o Acácio Miranda. Acácio, eu estou com a decisão aqui em mãos. Estou lendo aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, então para deixar claro para a nossa audiência, ele não foi levado ao hospital. O presidente continua na superintendência da Polícia Federal. Ele seria levado, segundo a orientação médica, se fosse autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, o que não foi. O ministro, na decisão, ele relata que ao pedido da defesa, pedido de hoje, assim que a defesa soube da situação do ex-presidente, para que ele fosse levado ao hospital para acompanhamento médico, realização de exames, a possibilidade de um traumatismo crânioencefálico de natureza leve. Só que o ministro, na sequência, Acácio, ele
coloca a nota da Polícia Federal, que está no site, inclusive cita o site, não é que a polícia falou nos autos, a polícia falou no site e o ministro cita esse site e a nota que a polícia dá, em que a nota dizendo que a Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas a observação. Por isso que o ministro negou. Como você analisa esta decisão do ministro que impediu o Bolsonaro de ir ao hospital? Koba, essa decisão especificamente, para que seja autorizado a um apenado para que ele vá a atendimento médico, há necessidade de elementos externos facilmente palpáveis. Não necessariamente um médico vai constatá-los, mas qualquer um pode perceber quando há essa necessidade ou a determinação através de um laudo médico. No caso do ex-presidente, não há um laudo médico dizendo que neste momento há a necessidade que ele seja atendido num atendimento emergencial. E os policiais federais que lá estavam, por isso o ministro cita a nota, também disseram que aparentemente, diante do que eles perceberam ali, não era algo grave. Eu confesso a você, Koba, que eu vejo tudo isso com muita preocupação. Eu já disse aqui na programação outras vezes, vou reiterar. Independentemente das pessoas concordarem ideologicamente ou não concordarem ideologicamente com o Bolsonaro, ele vive uma questão de saúde e a prisão domiciliar, uma das fundamentações que permitem a aplicação da prisão domiciliar é exatamente essa, sem contarmos que ele já tem mais de 70 anos e é um ex-presidente. Então todos esses elementos ensejariam essa prisão domiciliar. E aí, a partir do momento em que não há a permissão para que ele fique na sua casa, nós entramos nesta guerra de narrativas. A defesa e os familiares dizem que ele precisa, pois está sofrendo problemas de saúde. As autoridades responsáveis por ele no cárcere dizem que esses problemas não são tão graves. E o ministro, mais uma vez, concordemos ou não com o teor das suas decisões, fica sujeito a estes dois elementos. Ele decide com base nestes elementos. Ele não tem acesso diário ao apenado, como todos os outros juízes Brasil afora também não têm, e ele não é médico para que ele determine a necessidade de atendimento. Repito, tivesse ele em prisão domiciliar, talvez essa narrativa toda não existisse e a politização desta prisão fosse um pouco menor. Mas essa decisão cabe ao Supremo Tribunal Federal, por mais que tecnicamente eu discorde da manutenção do ex-presidente no cárcere e não na prisão domiciliar. E aí, senhor Fábio Piperno, o ministro, no final da decisão, ele determina o seguinte: número 1, seja juntado o laudo médico realizado pela Polícia Federal, decorrente do atendimento ao custodiado Jair Messias Bolsonaro, ou seja, ali todos os documentos dos médicos que atenderam na superintendência. E segundo, o número 2 da determinação, que a defesa indique quais os exames que entende necessários para que se verifique a possibilidade de realização no sistema penitenciário. Então, se a defesa acha que tem que fazer exame, tem que dizer quais são esses exames e depois o ministro vai analisar se deixa ou não. Agora, Piperno, você que comenta aí o futebol, quando tem qualquer acidente que envolve a cabeça, um batendo no outro, já tem todo um protocolo, uma cautela para evitar qualquer tipo de problema invisível, né? Porque às vezes não se tem ali visivelmente os danos que podem ser causados por um choque de cabeça. E nesse caso, a própria nota da polícia, primeiro, confirma que há a notícia de que ele caiu e bateu a cabeça. Ele informou isso às autoridades. Segundo, confirma que há ferimentos leves. Então isso já não seria o suficiente? Precisa ser médico, precisa ser um neurologista para saber que se caiu, bateu a cabeça, tem ferimento, não é bom fazer um exame? Principalmente alguém idoso, hipertenso e com todos esses problemas do Jair Bolsonaro? Então, você fez referência aí ao protocolo de concussão, né? Isso. E é muito comum, né? Quando o jogador, por exemplo, quando as cabeças se chocam e tal, há uma série de medidas que tem que ser adotadas, até mesmo visando a proteção do atleta. É claro que ninguém conhece de fato quais foram as circunstâncias dessa queda, mas se houve realmente um impacto que tenha chamado a atenção e tal, algum tipo de ferimento,
Eu acho que talvez fosse até no sentido de se tomar um cuidado preventivo com alguém que foi presidente da República, levá-lo para fazer um exame. Não sei se em algum hospital penitenciário ou no hospital que ele indicou. Eu acho que não mudaria muito as coisas, mas seria uma demonstração de cuidado a mais, até para que se evitassem alguns comentários. Então, eu acho que nesse sentido talvez tenha faltado isso hoje. Agora, de resto, me parece que o presidente vem recebendo todos os cuidados e detalhe, né? É bom que isso fique muito bem claro. Ele não sofreu uma queda por algum tipo de agressão, né? Não é que houve algum atentado contra a integridade física dele. Ele sofreu um pequeno acidente, ele caiu. Então, eu acho que, eu repito o que eu disse aqui outro dia, esse é o momento em que a gente constata algo bastante positivo. São esses apoiadores do presidente da República, pessoas de direita radical, finalmente atentarem para a questão dos direitos humanos nos presídios, porque até então isso era associado a algum tipo de proteção a bandidos e tal. Não, direitos humanos eles têm que ser estendidos a todos os presos, sejam eles presos comuns, sejam presos políticos, sejam, enfim, presos por crimes hediondos, qualquer que seja o detento, ele, como está sob os cuidados do Estado, merece que essa atenção seja feita. É a sua opinião, Alan Gani? Olha só, imagine se a cada problema de saúde grave de Jair Bolsonaro, porque ele está debilitado, ele precisar de uma autorização de toda uma burocracia. Numa dessas, ele pode ir a óbito, Koba. Como a gente já viu com o Clezão também, porque demoraram ali nos procedimentos e morreu na cadeia um dos invasores lá do dia 8 de janeiro. Então, para mim, vai ficando cada vez mais claro que Jair Bolsonaro precisa de uma prisão domiciliar, justamente porque esses incidentes com a sua saúde têm sido recorrentes e incidentes graves, e aí não dá para a gente ficar numa corrida contra o tempo, né? São questões de saúde, como você bem colocou, exemplo lá do jogador de futebol, aliás, qualquer pessoa, quando bate a cabeça, qualquer incidente envolvendo o cérebro, acaba correndo lá para o hospital e já fazem uma série de exames, né? Às vezes, algumas horas podem ser cruciais. Eu acho que até Bolsonaro nem deveria estar preso, mas dado, né, respeitando a decisão da Justiça, a prisão domiciliar seria mais adequada por uma questão médica. E aí a gente vai acompanhando, né, essa situação toda, cada novidade que traz aí os boletins médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro, as novidades agora como um acidente a que toda pessoa está sujeita, né, de cair, bater a cabeça, ter ferimento. Eu estava dizendo aqui com o Piperno que essas questões que envolvem queda e bater a cabeça tem impactos invisíveis, você não percebe. Às vezes a pessoa tá bem por fora, tá até falando, tá com ferimento, mas vai saber como é que tá. Só um exame vai detectar aí, não sei se é tomografia, sei lá qual que é o nome do exame certo que vê para constatar se tá tudo bem ou não. Eu tenho certeza que, assim, qualquer pessoa da minha família, idoso, 70 anos, caiu, bateu a cabeça, vai levar para o hospital. Tem que levar para o hospital. Não é verdade? Você que está na sua casa também, você que está nos ouvindo, caiu, bateu a cabeça, como é que não leva para o hospital? É só para fazer exame, gente. O que tem fazer um exame, senhor Fábio Piperno? E aí? Não, por isso que eu acho que o exame, ele poderia ter sido feito sim. Eu realmente acho que, não sei qual foi a avaliação que os responsáveis da Polícia Federal fizeram, mas eu acho que até por uma questão de ser um preso especial e tal, e que desperta todo esse tipo de, enfim, de burburinho, eu acho que poderia, acho que ele poderia ter sido levado sim para fazer esse exame. E a Michele Bolsonaro, o Alan Gani, acreditou tanto que, tipo assim, não vai ter nem discussão. Bateu a cabeça, vai para o hospital. Ela até já foi antes. Estava esperando que fosse autorizado, mas não foi. Pois é, porque esse é o protocolo médico padrão, né? E ela tem esse protocolo na cabeça dela e esse é o bom senso, né? Ainda mais tratando-se de
uma pessoa que é idosa, que já fez 10 cirurgias por conta da complicação da facada, que é hipertenso, que está deprimido, que tem uma série de problemas aí, de comorbidades, e que é claro que uma batida na cabeça, no caso de Jair Bolsonaro, pode ser muito mais potencializada do que numa pessoa comum, saudável, você, Koba, eu, enfim, né? Então, não entendo por que não foi levado às pressas para um hospital. Mas é uma rigidez arriscada essa do ministro também, porque ele pediu o relatório da polícia e os exames que a defesa entende por necessários ali. Depois esses exames podem ser feitos e se constatar algo decorrente dessa queda tardiamente? E se depois de 1, 2 semanas for feito o exame e se constatar algum tipo de problema ali decorrente dessa queda, enfim, é uma aposta que o ministro faz aí, mesmo com o pedido da defesa.